nós estamos com o engenheiro eletricista, o Tiago Jeremias. Tiago Jeremias, que é engenheiro eletricista e também é responsável pelo setor de planejamento e desenvolvimento e inovação da Celesc, das Centrais Elétricas de Santa Catarina, e nós vamos conversar com ele, ele é que é gerente, né, dessa área de planejamento, desenvolvimento e inovação da Celesc, e nós vamos conversar com o Tiago sobre essa chamada pública para programas de eficiência energética que foi lançada pela Celesc. Vamos entender como é que funciona esses projetos, quem é que pode participar desses projetos do programa de eficiência energética da Celesc. Primeiramente, muito bom dia, Tiago Jeremias. Bom dia, Aldair. Bom dia a todo mundo aí que está nos acompanhando. Muito bem, Tiago. Muito obrigado por você ter aceito aí o nosso convite, justamente para tirar dúvidas, sanar dúvidas, a gente entender melhor como é que é essa chamada para essa questão dos projetos de eficiência energética da Celesc. Certo. Essa chamada, Tiago, quem é que pode participar desses projetos? Quem é que pode apresentar esses projetos? Tá certo. Bem, deixa eu explicar um pouquinho o que é o programa como um todo, né? Então, Certo. a Celesc, como distribuidora de energia elétrica, ela segue regras que são estabelecidas pela nossa agência reguladora, que é a ANEEL, né? E a ANEEL, então, ela instituiu um programa que se chama Programa de Eficiência Energética. É um programa que vem sendo executado pela Celesc desde os anos 2000, que tem como objetivo promover, então, redução no consumo de energia dos nossos clientes, né? E uma coisa que sempre surge, então, é que os nossos clientes muitas vezes nos procuram, né, buscando essa oportunidade de receber uma ação de eficiência, uma ação de economia de energia. Para isso, desde 2010, então, a Celesc resolveu criar uma forma de seleção, uma forma bastante transparente, bastante isonômica, que permite que todos os clientes compitam de igual para igual por esse recurso que a Celesc disponibiliza. Isso, então, é o que a gente chama de chamada pública de projetos de eficiência energética. Essa chamada, então, aí que a Celesc vinha fazendo, ela era um modelo tão interessante que a ANEEL ela adotou esse modelo para todo o Brasil, e desde 2013, então, é obrigatório que todas as distribuidoras façam esse chamamento público anual. Então, agora, aí no final de 2022, né, nas últimas semanas aí de 2022, nós publicamos, então, o edital de chamada pública 2022, onde possuem as regras para os clientes que desejam, então, receber esse financiamento. A gente chama de financiamento. Então, lá no site da Celesc, se você entrar no celesc.com.br, procurar ali pelo link da eficiência energética, você vai conseguir ver o edital de chamada pública 01/2022. Lá, então, estão todas as regras bastante detalhadas, são regras bem burocráticas, porque é um programa um programa rigoroso, com regras bastante rigorosas instituídas pela ANEEL. E aí sim, respondendo então precisamente a sua pergunta, pode participar qualquer cliente da Celesc que possua um CNPJ. Então, isso é destinado a pessoas jurídicas, certo? Então, pode participar hospitais, universidades, creches, asilos, prefeituras, né? A prefeitura é uma oportunidade muito grande para a prefeitura fazer ações de eficiência energética nos seus prédios próprios ou no programa de iluminação pública, por exemplo, fazer a troca de lâmpadas hoje lá de vapor de sódio, vapor de mercúrio por lâmpadas LED. Hospitais pode fazer troca de lâmpada, troca de ar-condicionado, troca de motor. E também, se for uma instituição já com bastante... que o consumo de energia já está bem reduzido, a instituição pode propor também, por exemplo, a instalação de fonte de geração de energia renovável, que hoje aí a mais conhecida é a geração fotovoltaica. Então, a geração fotovoltaica também estaria contemplado nesses projetos, né? Então, claro, tem regras várias regras ali que precisam ser seguidas, e o cliente, então, que deseja participar, vai precisar do apoio de uma empresa de engenharia, certo? Então, porque é um projeto de engenharia, então você contrata uma empresa de engenharia para escrever esse projeto, seguindo os nossos editais, e aí você pode submeter para a gente até o dia 16 de abril de 2023. É o prazo final, então, para nos entregar esse projeto. Então, temos um tempo ainda, né? Temos aí 3 meses, né? 3 meses aí pela frente para você se mobilizar e tal. De repente, para alguns clientes, pode ser um prazo um pouco curto, né? De mobilização, tal e tal. O que a gente informa? É um programa anual. Então, em 2024, teremos um outro programa, da mesma forma, com regras bastante semelhantes. E quem quiser se mobilizar, então, para o próximo ano, pode ir se preparando. Olha como é que é o edital desse ano e já vai se preparando, porque no ano seguinte o edital será bem semelhante.
Qual é o volume, Thiago, de recursos que está sendo disponibilizado para esses projetos? Nesse momento, nós estamos disponibilizando inicialmente 5 milhões de reais. Por regras da ANEEL, nós temos que dividir metade desse recurso para as nossas duas maiores classes de consumo, que aqui em Santa Catarina, então, é a indústria e as residências. Né? Então, 2 milhões e meio são destinados à indústria e residência e 2 milhões e meio para as demais classes de consumo, que daí é onde entra as prefeituras, comércio, serviços, hospitais e universidades. Né? Temos uma expectativa bem positiva de a gente conseguir elevar um pouquinho esse valor, ainda não podemos nos comprometer com isso, mas estamos lutando para aumentar um pouco esse valor. Né? Nos últimos anos, a gente vinha trabalhando com 10 milhões de reais. Né? Para os clientes residenciais, a chamada pública ela é um pouco mais dificultosa pelo volume. Né? Às vezes os projetos grandes eles conseguem uma pontuação melhor. Então, a residência ela tem um pouquinho mais de dificuldade para participar, mas ela poderia participar por meio de um condomínio. Né? Então, o condomínio que possui um CNPJ, apresentar projeto para seus condôminos, né, alguma associação de moradores. Né? Então, assim, de fato, ele é um programa um pouco injusto com a residência, mas não é impeditivo, né? Basta ter um CNPJ que as represente, a residência pode participar também. Exatamente por essa questão de que um empreendimento aí com o CNPJ normalmente tem um consumo maior e também a economia tende a ser maior quando o projeto é apresentado. Talvez essa questão. E pelo número, né, de residências também, né, Tiago? O número de clientes residenciais com certeza é muito maior. Tiago, e no ano que passou aí, 2021, todos os recursos foram liberados? Porque você disse que é um projeto anual. Então, no ano que passou, houve apresentação de projetos e os recursos todos foram utilizados? Como eu falei, né, a gente acaba tendo uma divisão, né, entre metade dos recursos para a indústria, metade dos recursos para as demais classes de consumo. A cota, vamos assim dizer, para as demais classes de consumo, ela é bastante concorrida. Então, geralmente consome todo o recurso destinado para as demais classes de consumo, gerando, inclusive, uma lista de espera de projetos, né, para uma eventual contratação. Essa lista de espera ela é válida até a publicação da chamada pública do ano seguinte. Já para a cota industrial, nós temos percebendo aí que nos últimos 4, 5 editais não tem sido contemplado totalmente, ou seja, a indústria não está usufruindo muito desse benefício, né? Então, sobra um pouquinho na indústria, falta um pouquinho nas demais classes de consumo. Mas a gente, como tem que fazer essa divisão, né? Então, a gente não consegue gerenciar muito isso. Aí, o que a Celesc faz, né? Por exemplo, os clientes residenciais que têm dificuldade de participar dessa chamada. Nós próprios elaboramos os nossos projetos. Então, a gente tem vários exemplos de projetos que nós realizamos aí pelo Estado, né? Talvez alguns ouvintes já até participaram, por exemplo, o bônus eficiente para troca de geladeira, em que os clientes poderiam trocar seus refrigeradores com 50% de desconto. Fizemos bônus para instalação de geração fotovoltaica. Nós trabalhamos bastante com clientes de baixa renda, com troca de lâmpadas, instalação de chuveiros eficientes, aquecimento solar, né? Inclusive, nesse momento, agora a gente está com um projeto para o público baixa renda trabalhando ali na região serrana. Né? Então, a gente tenta distribuir esses projetos ao longo do estado pela dificuldade que a residência tem de participar. Né? Mas realmente temos visto aí que a indústria não está aproveitando dessa oportunidade. Eu chamo a atenção, né, que eu falo muito de financiamento, mas se o cliente ele for público ou for um cliente filantrópico, e aí filantrópico precisa ter de fato o selo de filantropia, seja filantropia saúde, filantropia educação, né? Se tiver o selo filantrópico, esse investimento é a fundo perdido, ou seja, o cliente ganha o projeto. Tá? A gente paga totalmente, o cliente não precisa fazer fundo perdido, né? Quando a gente vai para a indústria, que daí a gente está trabalhando com um ente privado, aí sim a gente trabalha com financiamento. A gente empresta o dinheiro para ele fazer a ação, ele faz a ação e depois ele nos devolve com a economia de energia que ele obteve, né? Então vamos supor lá que ele economizou 20 mil reais por mês, esse 20 mil reais que ele economizou vai virar ali a prestação que ele vai nos pagar desse financiamento. Então ele não tem prejuízo, né? Então ele deixa de pagar a energia, paga o financiamento. Geralmente o financiamento aí ele é liquidado em 4, 5 anos e os motores que ele troca dura 10 anos. Então, em 5 anos ele paga um projeto que vai durar 10, 15 anos. Então é um benefício muito interessante, né? Então a gente instiga aí bastante o pessoal da indústria também a participar desse programa. E com relação aos valores, como é que é avaliado, por exemplo, uma indústria vai participar e está com um projeto com um valor
sei lá, de R$ 200 mil, a outra vem com 100, outra vem com 50. Como é que define quais são os valores e qual é a prioridade de atendimento? Quem escreve o projeto é a própria indústria, né? Então é ela mesma que vai definir suas prioridades e definir o tamanho do seu projeto. Então é bem comum a gente receber projetos aí na faixa de R$ 1,5 milhão. Recebemos também projetos de 200, 300 mil, né? E aí essas regras do programa, ela tem 14 critérios, né, que geram uma pontuação. E aí as pontuações estão relacionadas, por exemplo, à economia de energia obtida, a redução de demanda no horário de ponta, né, que é aquele consumo de energia entre 6h30 e 9h30, a viabilidade técnica e econômica. Então, quanto mais viável é o projeto, né, ou seja, quanto menor o investimento, quanto maior for a economia de energia, mais ele vai pontuando. Aí outras questões também, como a qualidade na apresentação da proposta, diversidade dos usos finais, né? Poxa, a indústria vai trocar vários equipamentos, trocar motor, lâmpada, ar-condicionado. Então, quanto mais equipamentos forem trocados, mais vai pontuando, né? Então, como eu falo, assim, que é um programa isonômico, é porque a Celesc ela não tem, vamos assim dizer, poder de decisão nenhum. Apresenta o projeto, a gente joga os dados na tabela, os melhores classificados até o limite orçamentário são aprovados. Então, é um jogo, né? Então, a indústria vai ter que entrar com um projeto para competir com aquele recurso, né? E arriscar, né? É uma competição. Às vezes ela faz um projeto muito grande, se ela fica em terceiro lugar, falta dinheiro para o projeto dela, mas se ela fica em primeiro lugar, ela leva todo o recurso, né? Mas aqui a gente tem percebido... Pode acontecer isso então, de ter um projeto muito bom, um projeto único muito bom, mas, e que leve todo o recurso disponível. Pode acontecer. Pode, Dentro né? dessas regras Pode. que estão estabelecidas aí. Uhum. Então entendi. Existe ali um volume de recursos, existem regras que vão ranqueando ali os projetos que vão chegando, e esse ranking vai definindo quem vai consumir primeiro desses recursos, até que exista recurso para ser consumido. Depois disso, fica na fila. Exatamente. Exatamente. Então tá. E o Tiago, aproveitando a nossa conversa por aqui, você que é gerente de planejamento e desenvolvimento da Celesc, como é que estão os planos da Celesc? Primeiramente, antes de falar de planos, como é que está a geração de energia na nossa região? Nós estamos aí com tranquilidade em relação ao volume de geração e ao volume de consumo de necessidade, porque a questão hídrica nós, né, não temos tido problema. Como é que está a perspectiva para esse ano da Celesc? Certo. Não é exatamente a minha área, né, mas a gente acaba acompanhando bastante esse processo, né? Em termos de estrutura de rede, a Celesc está totalmente preparada para atender a demanda do Estado, né? Não teremos problema com rede, né, para o atendimento dessa demanda. E o que a gente percebe também que a nível nacional, hoje a gente está num momento em que a bandeira tarifária é a bandeira verde, né? É um momento em que, de fato, os reservatórios estão cheios, né, sem escassez hídrica, né, os reservatórios bastante cheios. Então, a perspectiva aí para esse ano, para o próximo ano, de fato, é um cenário bastante tranquilo, sem maiores preocupações. Tudo bem, Tiago. Olha, eu quero agradecer a tua participação aqui no Repórter Cultura, justamente para esclarecer. Na minha visão, ficou bem claro aí a questão de como é que funciona esse projeto da Celesc. É um projeto de financiamento. As pessoas, as empresas, né, pessoas jurídicas têm que ter um CNPJ, então. Pessoas físicas podem se juntar ali num CNPJ, através de um condomínio, através de uma associação, para poder participar e ter acesso a esses recursos. Para pessoas privadas, isso é um financiamento. Para entidades filantrópicas, vai a fundo perdido, então é bem interessante também para entidades filantrópicas poderem ter acesso a esse recurso. Enfim, ficou claro para a gente aí como é que funciona esse projeto da Celesc. Quero agradecer a tua presença aqui no Repórter Cultura nessa manhã de sexta-feira. Eu que agradeço aí pelo convite, pela oportunidade de a gente poder divulgar aí nosso trabalho, né? E aí um recadinho final, então, ali tá. Nós ainda não publicamos a data exata, mas aí meados de fevereiro a gente faz um workshop para tirada de dúvidas, né? Então a gente faz ali uma palestra com presença do público, deve ocorrer virtualmente também, para que a pessoa possa tirar dúvidas sobre o seu projeto diretamente com a gente. Então fica o convite aí. Tá, provavelmente aí deve ocorrer aí por volta do dia 15, 16 de fevereiro, mas fique atento ali ao nosso site que a gente vai divulgar exatamente a data que isso vai ocorrer. Valeu, muito obrigado, Tiago. Um bom final de semana para você. Para vocês também, tudo de bom.